Cólica renal, o que é e quais são as suas causas? Eu sou o Dr. Ricardo Rigo Bicli, urologista da cidade de Caçador, Santa Catarina, e vou tirar as suas dúvidas. A litíase renal, também conhecida como cólica renal, é a presença de um cálculo que obstrui a saída da urina. Esse cálculo é gerado no rim e existem várias substâncias que podem formá-lo. O cálcio, a presença de oxalato, carbonato, fosfato, cistina, ácido úrico, etc., podem formar cristais que, por uma hipersaturação da urina, acabam se aglomerando e formando o cálculo. Esse cálculo se forma dentro dos cálices, que são os canais internos do rim. E esses cálculos acabam ficando grudados dentro do cálice e, uma hora ou outra, esse cálculo acaba se desprendendo do rim e descendo até o canal. O canal é o ureter, que é o canal que liga o rim até a bexiga. Esse canal tem mais ou menos o diâmetro de um canudinho de refrigerante. Então, como é um diâmetro bastante pequeno, cálculos mesmo pequenos conseguem causar obstrução e, portanto, aquela famigerada cólica renal. A presença dessa hipersaturação se inicia a formação do cálculo, formando o núcleo do cálculo, e com o passar do tempo, a aglomeração desses cristais por cima do cálculo faz com que esses cálculos vão crescendo. Então, no momento que esse cálculo se desprende, ele desce seguindo o fluxo da urina e descendo até o canal. Quando existe a obstrução, inicialmente a urina que está descendo, pela obstrução, ela começa a represar, iniciando aí o quadro doloroso. Com a persistência desse quadro doloroso, começa a haver uma dilatação do canal do rim e do próprio rim. E isso tende a agravar ainda mais os sintomas. Então, o quadro clássico da cólica renal é a presença de uma dor de início súbito que começa nas costas do lado que tem a pedra. Desse momento que ela desceu para o canal, essa dor pode se irradiar até próximo da bexiga e também pode se irradiar para o testículo ou para os grandes lábios da mulher, no caso pela inervação do canal ser a mesma do testículo. Então a dor é uma dor reflexa, então o paciente vai ter dor nas costas que reflete até o testículo, o grande lábio e do mesmo lado que tem a pedra. Essa dor pode variar de intensidade conforme o tamanho do cálculo, conforme a superfície do cálculo. Quando o cálculo é mais rugoso, ele tende a causar mais o edema do canal, causando uma obstrução ainda maior. O início da dor é sempre súbito, começa de uma hora para outra. Às vezes o paciente acorda durante a madrugada com a dor e essa dor é de grande intensidade na maior parte das vezes. Então, obrigando o paciente a procurar o pronto-socorro para ser medicado. O importante é se fazer o diagnóstico, então, do cálculo, confirmar, então, a presença do cálculo e avaliar a situação do cálculo. Esse cálculo, dependendo do tamanho dele, vai variar a chance de ser expelido espontaneamente ou não. Cálculos pequenos, até 4 milímetros, saem pelo menos 95% das vezes de forma espontânea, às vezes mesmo sem uso de medicação. Cálculos entre 5 e 8 milímetros têm em torno de 60% a 70% de chance deles passarem. E acima de 8 milímetros, a chance de passar é menos de 5%. Então, por isso, é muito importante que o paciente procure o urologista para que se faça o ultrassom, pelo menos, ou a tomografia, ou um contraste, para que se possa fazer, então, o diagnóstico correto, a avaliação da altura, né, do local onde está o cálculo e das complicações, ou seja, se existe dilatação ou não, se existe alguma alteração de função do rim. Em 30% das vezes ocorre um quadro de infecção que se inicia após a descida do cálculo, a migração do cálculo. E essa infecção pode trazer junto alguns sintomas típicos de infecção urinária, como ardência para urinar, vontade de urinar com muita frequência, inclusive febre. Nesse caso, o quadro infeccioso sempre é bastante grave, porque lembrando que nós temos um canal que está obstruído com a urina represada do ponto do cálculo para cima e essa urina está parada lá dentro e a infecção vai ficar parada. Esse quadro infeccioso a gente chama de pionefrose. Então temos uma hidronefrose, que é a dilatação, com uma pionefrose, que é a presença de pus, de infecção, dentro desse local onde existe a dilatação. O quadro é bastante grave e exige um tratamento cirúrgico imediato, pelo menos se fazendo a drenagem desse canal, ou seja, se colocando um catéter para que se possa drenar esse pus, para que possa sair esse pus e fazer com que esse rim volte a funcionar o mais rápido possível. Se não for feito esse procedimento um tempo mais breve possível, esse rim pode inclusive parar de funcionar
e tem que ser feita a nefrectomia, que é a retirada desse rim. Então a desobstrução do rim, quando existe infecção, ela é imperiosa, é necessária com urgência. Senão o paciente pode fazer um quadro de septicemia, que seria uma infecção generalizada, e acabar perdendo esse rim. Nos casos mais simples, em que existe só a presença do cálculo, o tratamento visa a gente dilatar o canal, abrir o canal, diminuir o edema, o inchaço do canal, através dos medicamentos, e na maior parte das vezes, 95% dos casos, a gente consegue expulsar essas pedras, em vista de elas serem de tamanhos bem pequenos. Nos cálculos em que temos um tamanho maior, ou que temos um edema muito grande, em que a pedra não progride, não desce, ou que existe uma dilatação desse rim, ou que existe uma alteração da função do rim, alterações dos exames de creatinina, ureia, por exemplo, em que demonstram uma perda de função desse rim, o tratamento cirúrgico se torna necessário. Esse tratamento visa retirar o cálculo, ou seja, se entra pelo canal, subindo através da uretra, até a bexiga, da bexiga subindo através do ureter, até o ponto que está o cálculo. Esse tratamento se chama de uretero-renolitotripsia rígida, ou semirrígida, em que a gente sobe com um equipamento semirrígido para chegar até o cálculo. O tratamento, a fragmentação do cálculo diretamente, a gente faz através do laser. O laser visa fragmentar em pedaços menores possíveis, para que a própria urina depois acabe retirando a maior parte desses fragmentos, ou em fragmentos um pouco maiores que a gente consiga fazer a retirada através de uma cestinha que prende o cálculo, que se chama de catéter de Dormer. Esse catéter tem a função de retirar esses fragmentos para evitar que fragmentos um pouco maiores acabem ficando dentro do canal e possam vir incomodar o paciente posteriormente. No caso de fazer a cirurgia, na maior parte das vezes, a gente tem que deixar um catéter para fazer a drenagem desse rim, visto que o canal estava inchado, estava trancado, o rim muitas vezes obstruído, não estava funcionando direito. Então esse catéter facilita o retorno da função do rim. Então, como existe a presença do edema, se nós tirarmos o cálculo, o edema, o inchaço acaba mantendo essa obstrução e, portanto, mantendo a dor e mantendo falta de funcionamento adequado do rim. Então o tratamento cirúrgico se faz muitas vezes de forma ambulatorial, ou seja, o paciente vai até o hospital, faz o procedimento cirúrgico, e depois de algumas horas já pode ir para casa. A retirada do catéter é feita alguns dias depois, geralmente entre 7 e 14 dias, em que esse edema, esse inchaço que tinha no canal já se desfez, e aí qualquer pequeno fragmento que tenha ficado possa ser eliminado com facilidade. O cálculo, muitas vezes, é mandado para exame, para que a gente possa avaliar qual é a formação do cálculo, qual é o tipo de cálculo, para que a gente possa realmente fazer um tratamento preventivo depois. Então, dependendo da composição desse cálculo, vai se passar as orientações para o paciente para evitar que novos cálculos se formem. Então, nesse caso, você precisa da orientação do seu urologista para fazer o tratamento e depois fazer a prevenção. Grande parte dos pacientes que têm cálculo renal, esse cálculo acaba voltando 1, 2, 3 anos depois, então essa crise acaba se repetindo. Então, por isso é muito importante esse tratamento preventivo para evitar novas crises e evitar mais sofrimento. E aí, gostou das dicas? Ajude o nosso canal a crescer. Deixe seu comentário, sugira temas e não esqueça de deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo.